Olá, quarto ano, bom dia! Hoje teremos uma aula de correção e nós começaremos aqui pela página 8 da apostila, tá? Naquela interpretação do conto Quando Fiz 7 Anos, que começa na página 7. Então a pergunta 2 já questiona que personagens aparecem na primeira parte do conto. Então vocês observaram que aparecem o avô e o narrador, que é o neto, né? É o menino que também participa da história, é um personagem da história. Então são apenas dois aí na primeira parte. Número 3. O narrador desse conto participa ou não da história? Transcreva um trecho que justifique sua resposta. Então, como vocês observaram também, sim, ele participa. Eu retirei um trecho de lá que foi o seguinte: era lá na oficina que eu ia encontrá-lo. Mas vocês podem ter usado um outro trecho em que o narrador está falando de algo que ele viveu, está, falando sobre algo dele mesmo, na primeira pessoa. E esse trecho aí que eu citei é uma sugestão, ok? Aí nós temos a atividade 4, onde vocês observam um trecho do texto e temos uma expressão destacada que diz assim: com ela criando uma família de 8 filhos. O que significa essa expressão? Quer dizer que o avô do narrador sustentou a sua família de 8 filhos com o que lucrava em sua loja de eletrodomésticos. A atividade número 5 diz que na primeira parte do conto o narrador apresenta o seu avô, que é o tema principal, dessa narrativa. Então aí pede que vocês transcrevam do texto um trecho que descreve uma característica desse personagem, do avô. O trecho que está na primeira parte do conto, que traz uma característica do avô, sempre fora de poucas palavras, indicando aí que ele era um homem que falava pouco, Na página 8, nós continuamos aqui com a interpretação na atividade 7, e aí já pergunta que convite o narrador foi fazer a seu avô. Ele foi convidá-lo para a sua festa de aniversário de 7 anos. Número 8, o avô aceitou o convite? E aí vocês deveriam copiar um trecho que justificasse a resposta. Então, não, ele não aceitou o convite. O trecho que justifica esse não que o avô deu ao neto é o seguinte: mas disse que não poderia ir e que eu não reparasse. Esse trecho aí, ele comprova que o avô realmente não aceitou o convite. A atividade 9 tem um trecho também com a palavra advento em destaque, e a letra A pergunta o que significa essa palavra. Significa vinda ou chegada. Letra B, porque segundo o narrador, os embrulhos de papel caíram em desuso, porque eles foram substituídos pelas embalagens plásticas. Número 10, em sua opinião, por que embaixo do papel cor-de-rosa havia outro embrulho que parecia mais antigo? Embora essa seja uma questão pessoal, nós temos aí uma hipótese. O conto ele não deixa claro o porquê dessa situação. Mas provavelmente o objeto foi guardado por muito tempo, Por isso o embrulho parecia mais antigo. Na atividade 11, nós temos aí 3 objetos. Primeiro a bússola, segundo o relógio, terceiro o cronômetro. Vocês deveriam circular o objeto que é citado no conto, que é a bússola, o primeiro objeto. E aí, logo embaixo nós temos uma pergunta, uma questão, perguntando se vocês sabem para que serve a bússola, Como ela funciona. A bússola é um objeto usado para localização geográfica, um objeto de localização, resumidamente, e que ajuda uma pessoa a se localizar através dos pontos cardeais. Continuando então na página 12, nós temos a atividade número 13, com outro trecho do conto, e a letra A pergunta, a quem o pronome ele se refere, a qual personagem da história? Se refere ao pai do menino, tá bom? Letra B, porque o menino quase não escutou a explicação? Então ele não conseguiu se concentrar, na verdade, na explicação, porque ele começou a se sentir mal, assim como mostra o trecho acima. Letra C, em sua opinião, qual era o sentimento que tomava conta do menino naquele momento? Então nós temos 4 alternativas. Nenhuma delas está incorreta, Então, de acordo com a visão de vocês, com a visão pessoal de cada um que leu o conto, ele poderia ter sentido angústia, saudade, raiva ou tristeza. Então, qualquer uma que você tenha marcado está correta. Ou se vocês também marcaram mais de uma, Atividade 14 pergunta qual foi a vontade do menino ao descobrir que a bússola não funcionava. Então, o menino sentiu vontade de atirá-la na rua, para que se espatifasse e fosse esmagada pelos carros.
A atividade 15 e também a atividade 16 são perguntas pessoais. Por fim, chegamos à página 14 e nós temos então a atividade número 17. Pergunta o seguinte: o que o menino imaginava que o avô entenderia? Por que ele imaginou isso? Aí a gente está levando em consideração o texto que está na questão 17. Então o menino concluiu que colocando o tamborete onde ele sempre colocava, no mesmo lugar que ele colocava, o avô entenderia que ele esteve lá enquanto ele dormia. Atividade 18. Por que entre todos os presentes, novos, interessantes, alguns caros, o narrador guardou apenas a bússola estragada? Então aqui, primeiro vocês precisam compreender o seguinte: o objeto que o menino ganhou, que é a bússola, ainda que fosse um objeto inútil, né, porque o texto mostra que ele não funcionava e não servia para brincar, tinha um valor afetivo, um valor emocional para o menino, porque ele foi dado pelo seu avô, que era alguém que ele amava, né? E aí nós percebemos que esse valor afetivo, ele é expressado principalmente pelo fato do menino, ainda que descontente com o presente, pelo fato dele não conseguir jogar a bússola fora. Então aí pergunta, né, porque ele guardou apenas a bússola estragada, é por esse motivo, por causa do valor afetivo, né, o valor emocional que ele tinha pelo objeto, já que foi o seu avô que o presenteou. A atividade 19 pergunta se o narrador do conto é uma criança ou um adulto, né? E também pede que vocês expliquem como chegaram a essa conclusão. O narrador é um adulto, né, que está contando as suas memórias de infância. E aí, como que nós chegamos a essa conclusão? Principalmente pelos últimos parágrafos do conto, né, que dizem assim, ó, a partir do trecho: os anos passaram, cresci, fiquei moço, casei, tive filhos. Então, esse pedaço aí, essa parte do texto, mostra que é uma pessoa adulta que está contando algo que ele viveu lá na infância. Tá bom, crianças? Então, nós finalizamos a correção até aqui na página 14. Espero que vocês tenham acertado bastante. Se erraram, lembrando que essa é a hora de corrigir, tá? Beijão e até a próxima aula!